18h08 no ar pela Vale FM, programa Vale Esportes, também nos nossos canais no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial e Timaço da Vale FM, oferecimento pizzaria e hamburgueria Oval. Vale FM, Vale FM. Juazeiro do Norte mais uma vez comemora e faz a festa com o Cariri da Sorte desse último domingo e tem ganhadores aqui de Juazeiro, confira. Aparecida Silva do bairro Betolândia, Juazeiro do Norte, ganhou no Cariri da Sorte R$500 em dinheiro e não para por aí. Cícero Raimundo Lopes do bairro João Cabral também ganhou R$500 no Cariri da Sorte. Seja você também um feliz ganhador no Cariri da Sorte. Cariri da Sorte, título de capitalização filantropia premiável. É daqui, é nosso, é do Cariri. Aqui sim, sai prêmios para Juazeiro do Norte e região. Vale Esportes é futebol de primeira. O Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade pra você. Teu Alto Posto Casarão 1 em Juazeiro do Norte, Alto Posto Casarão 2 na cidade de Crato, Alto Posto Casarão 3 e 4 em Barbalha. Tem o Casarão do Óleo em Juazeiro do Norte, Varejão do Óleo na cidade de Crato e ainda Pousada Casarão do Mar em Tibau, no Rio Grande do Norte. Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade para você. A Prefeitura de Juazeiro do Norte não para de trabalhar. Vem com a gente, que agora tem muitas escolas. E agora tem 6 escolas novas. São 45 escolas reformadas, fardamentos e kits escolares para mais de 34 mil estudantes. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir. Presente em todo momento, Farmácias Fernandes. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços, mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro sai sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento facial. O cliente satisfeito é de Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan.
gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Boa noite pra você ligado no timaço da Vale FM, começando o nosso Vale Esportes. Agradecer também a quem nos acompanha pelo aplicativo Rádiosnet. Obrigado pela companhia. Quem ouve em qualquer parte do país ou do mundo também através do aplicativo de rádio Rádiosnet e outros aplicativos que transmitem também a programação da Vale FM aqui ao nosso lado. Boa noite pra você, Marco Valério. Um abraço pro amigo que tá ligado aqui no Vale Esportes do Timaço da Vale FM. Estamos chegando à noite de terça-feira. Ontem teve futebol, Marco Valério. Verdade. Hoje tem futebol, Marco Amanhã Valério. também. Amanhã tem, quinta-feira tem. É bom, né, quando a semana é assim, com jogos pra gente acompanhar. Interessante, né? Teve 2 domingos de decisão de Copa do Brasil, então teve um desmembramento das rodadas do Campeonato Brasileiro, né? Essa semana não, porque o jogo de ontem do Vasco foi um jogo da 15ª rodada, que estava atrasado. Hoje é Sul-Americana, amanhã é Libertadores. Mas amanhã tem um jogo do Brasileirão atrasado também. Que é o São Paulo contra o Coritiba. Exatamente, bem lembrado, João Filho. E na quinta-feira tem Libertadores de novo. Aí no sábado já tem a rodada do fim de semana do Brasileirão. Ou seja, futebol pra todos os gostos, viu, Del? É, rapaz, ainda bem, né, que tem esse futebol, né? Mesmo que seja à distância, pela TV e tal, é legal demais pra gente acompanhar o futebol, né? Então, ver aí em ação as equipes, os jogadores, né? E a gente se concentrar um pouquinho agora nessa reta final, já que a gente se encaminha da temporada de 2023 aqui pra América do Sul. É verdade, Del, você tem razão, porque só falta definir o campeão brasileiro daqui a algum tempo, o campeão da Sul-Americana, que está na fase semifinal, mesma fase também da Libertadores da América. Então são as 3 últimas competições do ano, quer dizer, muita coisa já aconteceu, estaduais, o Mundial no início do ano, Recopa, Supercopa do Brasil, Copa do Brasil e agora restam aí Brasileirão, Libertadores e Sul-Americana. Pois é, rapaz. E já já a gente vai falar dos nossos clubes, Marco Valério. Importante reunião no Guarani, daqui a pouco, detalhes com Anderson Luiz. Agora eu quero... Bota a hora, João Filho. Bota a hora aí, por favor. Sapeca aí, bota essa hora aí. Olha, 18 horas e 15 minutos, eu quero dizer que agora, nessa semana, reta final do mês de setembro, se você tá a fim de trocar de carro, quer comprar o seu carro novo, por onde é que você vai? Você vai para Novo Rio Veículos. Meu amigo Roberto tá com a equipe dele com condições especiais para você comprar qualquer modelo da linha Chevrolet para você lá na Avenida Padre Cícero. Então, o que você tem que fazer? Amanhã cedinho, topar ali para Padre Cícero, seguir ali com destino ao Cratinho de Açúcar. Você para na Novo Rio, procura lá o Roberto, a equipe dele, com muita gente competente lá, para você fechar negócio e sair de Chevrolet 0 km. Marco Valério, Tracker, Montana, Onix Plus, Onix para você, tem também a S10, tem Trailblazer para você, enfim, você vai escolher lá o carro Cruiser para você aproveitar lá na Novo Rio Veículos. Tá legal, Delton, com a gente também ESC Cursos, que está aí com o seu site, o novo site esccursos.com.br. Você sabe que o ESC é cursinho, é pré-vestibular, é preparatório para concursos públicos, também preparando você aí concursos profissionalizantes. Inclusive tem uma grande empresa que vai contratar cerca de 3.000 novos funcionários. E aí você pode se qualificar
para essa seleção lá no ESC. Cursos como telemarketing, atendimento ao cliente, técnica de vendas, crédito e cobrança lá no site www.esccursos.com.br. Informações 3571-3487. Agora eu quero falar da Só Fumê Service. Revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos de veículo. Película de alta performance com 10 anos de garantia. Onde é que você encontra? Na Só Fumê, meu amigo. Na rua José Marrocos, número 408. O telefone para você manter contato: 988054899. Com quem é que você vai falar? Vai falar com meu amigo Edilson, o doutor do fumê. Edilson vai torcer pro Fortaleza hoje, Delton Sá? Vai não, Marcos. Vai não, né? Vai Tá não. certo. Ele é corintiano e não tem esse negócio pra ele, não. JF vai torcer pro Fortaleza hoje? Vai. Com o filho vai. Hoje ele torce pro Fortaleza. Não, ele não vai não. Você vai ver no Vai palpitômetro nada, no final, como ele vai dizer. Ele é pra do você. contra, Delton Ele Sá. vai dizer que torce pro Fortaleza, Marco Alegre. Então faz aí nós dois uma aposta. Ele é patrocinado por Tico das Quentinhas, ó. É. Aí ele agora é corintiano, rapaz. Marco Valério, eu passei ali no meu amigo Tiagão, da panificadora Nova Aurora. Aí só leva lá pra você comer com a galera lá, mas não combina pra comer agora no Vale Esportes. O que foi? Uma torradazinha gostosa, rapaz. Olha a cara de João Filho ali. Não combina? O João Filho disse que combina a qualquer hora aí. Não, aí eu vou pegar essas Ora. torradas que meu amigo Tiagão da E vai Nova levar Aurora. pra casa. Muito bem, Delton Sá. Vou levar pra casa. mas- por Não, menino. comer amanhã no Nova Manhã. Não. Ah, tá certo. Traga pro amanhã. Torradinha amanhã. Precisa trazer pro Vale Esportes. Não combina não, Combina Delton Sá. não, Combina combina não. não. Vale Esportes Combina não. Olha a cara de João Filho. Aí o que é que... Tiagão da Nova Aurora mandou as torradinhas. Tiagão, relaxa, Tiagão. Precisa não. Obrigado. Você é um covarde. Não, o Tiagão, eu vou fazer assim. Tiago, vou não, você é covarde. Eu vou passar outro dia lá em Tiago, aí Tiago vai mandar, sabe o Só quê? Deus sabe qual o dia. Não, eu vou passar, ele vai mandar um pedaço de bolo e Não, você vai passar, só Deus sabe quando. Não, eu vou passar. No amanhã. carnaval. Amanhã eu vou Daqui pro carnaval. Que carnaval você passa. Aí ele vai mandar um bolinho e um docinho pra você. É um JF, fica tranquilo, JF. Você é covarde, um homem desse. Bom, vamos falar do Motel Imperial, novos apartamentos muito mais aconchegantes. Dê uma olhadinha no Instagram, @Motel Imperial Oficial. Conforto, segurança, qualidade, privacidade. Lá na rua Engenheiro José Walter 280, bairro Antônio Vieira, que tem à frente na direção nosso querido André Lemos. Um abraço pro André, desportista dos bons aqui da nossa cidade, Delton Sá. Agora eu quero falar da Gênesis Solar. Se você tá cansado de pagar um absurdo da sua conta de energia, tá na hora de você dar uma passadinha na Gênesis Solar. Lá você vai encontrar o melhor projeto para você colocar a geração de energia solar na sua casa, meu amigo. Tem financiamento em 100% do seu projeto. Você também pode pagar no seu cartão de crédito em até 18 vezes. Gênesis Solar. Fala com meu amigo Luciano Carvalho através do 981237956. Você pode ir também lá no Cariri Shopping, logo lá a entrada ali do lado do São Luís, tem lá o stand de vendas, a loja da Gênesis Solar, ou você pode chamar no WhatsApp, eu vou repetir novamente o número 981237956 e deixa o sol pagar a sua conta de energia. Joá Solados, produzindo os mais diversos modelos de solados, Anabela, solados blocos, solados para papetes com várias cores e modelos variados, trabalhando com material de excelente qualidade. Joá Solados, os conhecidos solados do Ribamar, Rua da Independência 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro. O telefone é o 998554193. Lembra daquele dia que o Aloysio estava aqui? Aí o João Filho comentou, quando ele saiu até agora, o João Filho disse: vixe, como o Aloysio hoje tá bem vestido. Você viu que o João Filho tava prestando atenção. Nos bíceps dele. E tal, e no investimento disse que também viu a filha dele com calçado bonitinho, porque ele foi lá na Glamodas. Rutinha, É, a Rutinha, foi lá na Glamodas. Aí lá tem aquelas carteiras masculinas, bolsas, cintos, tá certo? Aí ele comprou lá na Glamodas, lá no Mandacaru Center. Número lá na rua Miguel Lima Verde 494, no centro da cidade de Crato. Agora, se você que trabalha no setor de semijoias,
Você quer banhar a sua mercadoria, ouro, prata e níquel com excelente qualidade? Você tem que conhecer a Dourados. Tem equipamentos de última geração para você, atendendo a todas as normas de segurança do meio ambiente, e tem produtos de qualidade para você já comprar pronto para você negociar, vender e ganhar o seu troco lá. Porque a Dourados, ela é parceira do seu negócio. Também compra sua mercadoria para desplacar ou sua mercadoria desplacada pagando à vista. Dourado Joias, Rua Professor Ivene Feitosa, número 9. Telefone WhatsApp é o 999933031. O Instagram é o @Dourado Joias com 2 S no final. Rapaz, Júnior Pitombeira tá numa alegria. É o Ferroviário campeão, é o São Paulo campeão, é o Vasco ganhando de todo mundo agora. Rapaz, por isso que ele lançou essa premiação do Cariri da Sorte desta semana. O novo Polo 0 km, mais R$5.000 no quarto sorteio. Já pensou ganhar um novo Polo, um carro bom, confortável, econômico? É ou não é econômico, Delto Sá? É sim, rapaz. E é um motor potente, um carro para você usar no dia a dia, de excelente qualidade, excelente espaço interno, né? Então não perca a chance de ter um carro como esse, mais R$5.000 no quarto sorteio. Lembrando que no primeiro prêmio tem R$5.000, no segundo uma Honda Bis, no terceiro uma Honda Bros. E no Giro da Sorte, 10 rodadas de R$1.000, tudo isso com dupla chance. Lembrando, hein? Os prêmios do Cariri da Sorte saem para Juazeiro e para a região. É daqui, é do Cariri. Compre já o seu Cariri da Sorte. Agora, Marco Valério, eu quero falar da Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri. Tem pratos deliciosos que conquistaram a nossa região. Sabe onde é, meu amigo? É na Churrascaria Mão de Vaca, meu amigo. Lá tem aquele cotovelo de porco, mas é o joelho de porco, que cotovelo, é joelho de porco. Cotovelo foi boa, viu? Aí lá tem aquela carninha de sol, que é um espetáculo, Marco Valério. E o pastelzinho, Delto Sá, de entrada? Oi? Aquele pastel de entrada. E o rolinho de lata, que o João Filho é apaixonado por ele. Qualquer dia desse nós vamos pedir, viu? Pra gente comer aqui no Vale Esporte. Rapaz, lá tem uma paçoca também. Eita, é mesmo, Marco. De carne de sol. O reino de lá também é uma delícia, viu? Lá da Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri. Conosco a Grage Veículos, mais de 2 décadas com sabedoria, qualidade, credibilidade, fazendo bons negócios e realizando o seu carro, o sonho do seu carro seminovo. Tem estrada, tem Palio, tem Onix, tem Saveiro, tem o carro que você quiser lá na Grage Veículos. E o melhor, hein? Com procedência e a melhor avaliação do seu usado na hora da troca. Confira os modelos disponíveis no Instagram, @Grage Veículos, Avenida Padre Cícero 1215, bairro Salesianos, onde a satisfação do cliente é a nossa meta. Eu falei Grage Veículos. Agora, Marco Valério, eu vou falar da Casa com Home Center, porque a temporada das tintas já começou. Se você está pensando em dar uma nova vida às suas paredes ou realizar projetos de pintura, chegou a hora de visitar a Casa com. Chegou. Temos o prazer de oferecer a você a oportunidade de transformar a sua casa com qualidade incomparável das tintas Souvenir e Hidracor. Não importa qual seja a sua inspiração ou estilo, nossa ampla gama de cores e produtos irá atender a todas as necessidades de pintura. Cuida então, Cariri, meu amigo. As super ofertas da temporada de tintas vai até o dia 30 de setembro. Então vai pra Casa com, a casa é sua. Ô, Delto, manda aqui um abraço pro querido amigo Alain. De Alain Martelinho de Ouro, tá com um probleminha de saúde, já tá alguns dias em casa, mas já tá bem melhor. É que tem que ter paciência, né, Alain? Aos poucos vai melhorando. Então um abraço pra ele aí, grande Alain, querido amigo aqui de toda a equipe do Timaço da Vale. Tá em casa ele? Tá em casa. Não trabalho não. Tá indo de vez em quando lá, de vez em quando ele tá indo por lá. Alain, um grande abraço pra você, sou seu fã, eu vou lá fazer uma visita, meu amigo Alain. Sabia que ele tava... Mas ele tem uma equipe muito competente, então é aquela cor, funilaria, pintura, desamassamento, aquele polimento. O Alain uma vez, Delto, ele me presenteou, quando eu tinha aquele Honda Civic prata, ele me presenteou com um polimento cristalizado. Rapaz, Delto, o carro às vezes chovia, ficava sujo, empoeirado e
aquele brilho espetacular. Que profissional de mão cheia. O Cariri deve se orgulhar de ter um profissional que zela pelo trabalho que realiza, que é o Alan. Espetacular figura humana também. É um cara espetacular. Nós mandamos um abraço pra lá, vamos mandar pra outra figura. Quem? Meu amigo Segundo, que não é terceiro. Nem quarto. Tá ouvindo a gente? Segundo, vai torcer pelo Fortaleza, Del? Não, tem nem perigo. Pelo amor de Deus, Não. Segundo. Tu é daqui, é do Ceará, Segundo. Segundo, Caio e Francisco Heitor. Acho que o Caio vai torcer pelo Fortaleza. Marco Valério vai torcer pelo Corinthians. Del. E ainda o sogrão dele, seu Zezinho, lá no João Cabral. Alô, seu Zezinho. Todo mundo ligado no Vale Esportes, do Timaço da Vale FM. Tá certo, Delton. Lembrando nossos canais no YouTube, Rádio Vale FM 99 oficial. Se você quiser ver essa cara bonita do JF, vai lá no YouTube. Coisa que é errada que eu não não, é percebi. porque ele é do contra, Delton. Todo esse dia ele é do contra. Ele tá com raiva de você pela história da... Você me paga das torradas, viu, As torradas. Ele não esquece, não. O Thiago deve ter mandado alguma mensagem, mas eu tô sem o celular que o Thiago tem, que é o meu número. Que Thiago, não mande eu não, tô no Thiago. outro número, que eu não sei se meu amigo Thiago tem. Ele é Ele lá deve ter covarde, mandado a Thiago. mensagem Vai aqui. dar mais certo no Nova Manhã, Thiago. Descomoda com vários esportes, não. Muito Nova melhor. Vai trazer a manteiguinha. Não. Vai trazer até o creme cheese também. Esqueça. Olha a vingança Tá aí, vendo aí como é que é? Vai trazer até o creme cheese. Pizzaria e Hamburgueria Oval. Hoje é a folga da rapaziada, né? Você que tá dizendo. Mas né? amanhã retoma com força total. Anote o número salve no celular para pedir a pizza do Val, 98842 9514. Agora eu quero falar da Fox. Se você quer consertar o seu celular, smartphone, iPhone, leva na Fox. Os melhores técnicos especializados aí Leva na Fox. Equipamentos de última geração com garantia nas peças montadas na loja, além de grande variedade em smartphones para você. Onde é que você vai? Você vai na Aonde? Fox. Tem Fox em Crato, lá na Senador Pompeu. Vai lá na Fox. Pois é, tem. Aí eu vou, Marco Valério, naquele estilo que tem. Tem loja também lá na Santa Luzia. Tá certo, J. Rodrigues. Com Padre Cícero, tem loja Pense também. nisso. Eu tá querendo ser o Robledo Pontes, tá entendendo? Lá na São Pedro com... Aliás, São Pedro com a Seminário também. certo. Lá no Cariri Shopping. Você lembra do Robledo Pontes? O grande Robledo Aquele Pontes. vozeirão dele também. Eu era guri, velho, ficava ouvindo Robledo Pontes, Aquele era um vozeirão Aquino. dele, né? Aquele vozeirão. Rapaz. Seu Eloy. Hoje qualquer um que nem nós tá aí no microfone, né? Mas, homem, pelo amor de Deus, homem. Churrascaria Mão de Vaca. O Delton Sá já falou, mas é tão boa, que eu vou repetir aqui o delivery, aí a teleentrega pra quem tá pedindo. joelho, não peça 9... O cotovelo não. Deixa de Peça no pegar, joelho. deixa de pegar no pé de Ele me Delton. paga. Até o final do programa ele Mas por causa do pacote torrado. Sim, um pacote de torrada, JF. Não, tu tá muito barato, JF. Um pacote de torrada. Apesar de que a torrada do Tiagão é gostosa. né? Mas pelo Tá amor de vendo? Deus, JF. Tá vendo? Pelo amor de Deus. Tá vendo só? Churrascaria Mão de Vaca, ligue para 988 65 77 Deixa eu fazer 41. uma pergunta. Rapaz, Um você tá pacote de desanimado. sequilho da Pão Nosso resolve? Daqui a pouco resolve. Resolve? Trabalho, Porque eu tô com um jantar. pacote de sequilho também. Aí. Você quer? Meu amigo, Tá começando a se a limpar. coisa mudou de figura. Começando a se limpar. Até bonito você ficou agora, Delson. Alfa Vidros, vidraçaria da fase mais sofisticada de sua obra. Escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros, vidraçaria, cortina de vidros, box, espelhos, esquadrias, Avenida Praça de Heraldo Castelo, 320. O telefone WhatsApp é 99812-5851. Agora aqui eu dou valor. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Lá na Praça do Pio 12. É uma delícia de hambúrguer com aquele preço muito especial. 988-380548 para você pedir Baleia Burger, o melhor hambúrguer do Cariri. Pois é, Marco Valério, também de ramagem couros, qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas, acompanhe a tendência da moda, presente e use produtos da ramagem couros, fábrica na Avenida Padre Nestor Sampaio, 690, telefone é o 35713758. Antes que eu esqueça, Marco, meu amigo Washington Luiz ganhou uma carteira oferecida pelo Hélio da ramagem couros, lá no Grenal, Merecido. fosse o artilheiro do jogo. O problema é que o Hélio me pediu pra ir lá buscar a carteira e eu não lembrei de ir na ramagem couros pegar a carteira para fazer a entrega ao Washington Luiz aqui no programa. Mas amanhã, sem falta, amanhã irei lá no meu amigo Hélio, pegar a carteira e trazer pra gente fazer a entrega ao Washington Luiz, que foi o artilheiro do jogo. Eu acho que o Washington Luiz vai ficar com raiva de você igual o JF, viu?
É. Eu com raiva de Delton? Leva uma torradinha pra ele também. Eu não. Se eu trouxer um biscoitinho, será que o Washington vai ficar feliz? Com toda certeza. O Washington é gente boa. Então tá bom. Conosco também, Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, formando grandíssimos profissionais. Estude na Unileão. E no final do mês, não perca as oportunidades de você sair de moto Honda 0 km na Ares, motos maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Bota a hora. Alô, Popó, grande abraço, Popó. Popó, papai. Papai Popó, parabéns aí ao Popó. Popai. Nasceu o Theo. Popai. O Popai, exatamente. A hora do timaço. 18 horas e 30 minutos, 6:30, sempre em nome de Novo Rio Veículos. Marco Valério, o Thalisson Torres tá brincando aqui, tirando onda comigo, Marco Valério. Dizendo o quê? Ele disse, Delton, pelo amor de Deus, cadê as notícias do meu Verdão? Ele tá dizendo aqui. É agora. Vi alguns vídeos do jogo no Clube dos Comerciários. Você, como jogador, é um ótimo narrador. KKK. Ele não me viu jogando, não, que eu não joguei. Thalisson. Então, se ele é bom jogador como bom narrador, ele é um craque. Tá. O homem se garante narrando, então se garante jogando também, né? É porque ele ironizou aqui. Um abraço pro Brito Júnior, Vicente Machado, rapaz. Olha aí o Vicente. Vicentão. Tá mandando abraço pra Alô, todos nós aqui do programa. Dizendo que o programa é nota 1000. Apareceu, né, Vicente? Depois de tanta cacetada, Eu me lembrei de você, Vicente. Um abraço também pra Camburão dos Pastéis de Assis da Comatel. Pelado. Pelados em Santos? Não, pelado no Crato. Ei, Delton, pode dar um abraço pra Cícero Davi, rapaz. Abraço, Cícero David. Cícero Davi, rapaz. Cícero David. Rapaz, o que umas cacetadas não faz é complicado. Rapaz, ele sumiu, não foi nem lá pro bala dos meninos, nada, tá escondido. Tá sumido. Escondido. É um povo que se esconde. Agora, sabe quem não tá escondido? Quem? Aloysio. Não, esse não se esconde. Vi lá. Só tá pelo tá time aí. errado, mas é gente boa. Boa noite, Aloysio. Boa noite, seu Delton Sá. Boa noite, Marco Valério. Boa noite, JF. presidente. Boa noite pra você, ouvinte que sintoniza a Vale FM. Pois é, Deu boa estamos noite por antes, aqui. rapaz, ele tá aqui. Boa noite, meu querido Anderson Rapaz, Luiz. tá desanimado hoje, viu, E o que Aloysio? foi, rapaz? Sei não, rapaz. Tá assim. Cabisbaixo. Acho que a madrugada foi boa. Marco Eita, Valério. já. Marco Valério. Esse rapaz é um perigo, viu? Rapaz, o perigo espera por ele em casa. Ai. Cuidado não, viu? Ai, meu Deus. Mas vamos lá falar do Icasa, né, que segue as movimentações com a base. Nesta semana, os garotos pré-aprovados naquela primeira seletiva que aconteceu no mês passado seguem sendo avaliados. A gente havia destacado que o pessoal do Sub-20 ficou para ser reavaliado agora, né, logo após a realização da Cariri Cup. Portanto, durante toda esta semana, o Rony Araújo e também o Gil Cabral vão seguir avaliando esses garotos do Sub-20. Lembrando que cerca de 30 jogadores foram dispensados daqueles 67 que foram aprovados na primeira avaliação, e agora a equipe deve ainda selecionar outros atletas para ficarem, né, realmente permanecerem de fato no Sub-20 da equipe icasiana. Os demais podem retornar, quem sabe já no próximo dia 7. Afinal, o Icasa prometeu que a cada primeiro sábado do mês iria realizar essas peneiradas, né, essas avaliações. Portanto, o primeiro sábado de outubro será no próximo dia 7. Então a gente aguarda por essa nova avaliação. Provavelmente, na próxima semana, a diretoria do Icasa deve abrir as inscrições, deve divulgar horários, valores, enfim, para o pessoal se inteirar de como é que vai ser esse segundo momento de avaliações. Agora, com certeza, Marco, Delton, JF, bem menos serão aprovados, né? Tivemos aí 270 inscritos, 67 pré-aprovados, 30 foram dispensados, então a gente acredita que o número deve ser bem menor em outubro e assim por diante, né? Não tem como o Icasa aprovar todo mês 20, 30 jogadores, porque aí a base ia lotar, né? Não tem como ficar com essa quantidade de atletas, mas a gente acredita que ainda um bom número deve ser aprovado nesta próxima peneira que vai ser realizada no dia 7 de outubro lá no CT Praxedão. Bem, e o Icasa tem aí um projeto muito bacana, viu, Delton e Marco, nas redes sociais, que é o Icasa Cash, o podcast do Icasa, né? E hoje, mais um episódio vai ao ar, é o segundo, inclusive. O primeiro foi com o Jó, artilheiro da equipe icasiana, e hoje será com o goleiro Mauro Iguatu.
Inclusive, um sócio torcedor sempre é sorteado para participar desse momento e o sorteado do dia foi o Francisco Johnston Pinheiro. Lembrando que começa às 7 da noite na Icasa TV no YouTube e o apresentador é o nosso querido Henrique Vidal. Ele é quem tá por lá conduzindo esse bate-papo e hoje vai ser com Mauro Iguatu esse episódio do Icasa Cash. Uma forma, né, que a diretoria do Icasa encontrou de manter vivo o Verdão neste segundo semestre também nas plataformas digitais, nas redes sociais, e aí tem essa oportunidade de conversar com o torcedor enquanto o profissionalismo não volta, enquanto a equipe do Icasa não tem calendário no campo profissional, viu, Delton e Marco? Ok, meu caro Aloysio Vilar, trazendo as informações aí do Verdão, no Cariri, aqui no nosso programa, no Vale Esportes, Marco Valério. Ô Aloysio, como um bom cearense nascido no Crato, você vai torcer pro Fortaleza hoje? Claro que não, Marco. Eita, Luiz. Eu nasci no Crato, não foi em Fortaleza. Ai, Zon, pelo amor de Deus. E o Crato fica no Ceará, não? Ceará, não Fortaleza. Tu deu uma de JF agora, viu? Rapaz, se for João Filho respondendo desse jeito, o negócio, a casa ia cair. Viu? Não, mas eu não fui grosso, não, JF. Falei Luiz... educadamente. Ave Maria. Fiquei sem palavras. Coringão hoje, se Deus quiser. Ô Aloysio, quando é que você agendou pra quando a vinda do diretor de amanhã, Delton Sá. É amanhã, né? Amanhã, Fabiano Rodrigues estará conversando com a gente sobre o futuro do Icasa. Então amanhã nós teremos... Quer dizer que ele vai abrir o jogo mesmo? Tomara, né? Vamos pressionar ele pra falar. Botar pressão. Fabiano aguenta pressão? Rapaz. Escolha outro pra pressionar, porque aquele ali você não arranca não, viu? É difícil, mas a gente consegue alguma coisinha, viu, JF? Quem sabe? Começar pelo treinador, né? Começando pelo treinador. A gente já começa perguntando isso a ele pra ver como é que andam essas negociações, né? Ele disse, naquele dia que a gente estava discutindo aqui, Marco e JF, acho que foi na sexta-feira, né? A gente falava sobre nomes de treinadores. E aí ele disse o seguinte: vocês chutam muito mal. Não acertaram nada. Palavras do Fabiano. E a gente chutou treinador naquele dia? Não, no acho que você não estava no programa que você não tava, foi na sexta-feira. Né? Foi na sexta. Entendi. Chutamos mal igual o Santos dele, né? Eu mesmo... Aí eu já acredito que é o tiro certeiro. Eu mesmo falei assim, que o Fabiano, ele tem uma predileção muito grande pelo Leandro Campos. Eu concordei. Né? O Fabiano, ele sempre gostou do Leandro Campos. Agora, eu sei também que dentro da diretoria do Icasa tem pessoas que não querem o Leandro Campos de volta. Mas é um treinador que o Fabiano tem e já demonstrou isso, né? Tem muita atenção por esse técnico, né? Gosta do trabalho dele. E gosta da pessoa dele também. Também gosto. O trabalho do Leandro foi muito bacana, um cara muito bacana também com a imprensa. Enfim, não vejo por quê. Chutes aí de treinador, eu não tava nesse dia, Foi na sexta-feira que o senhor não veio. Isso é a sua folga. Olha, seu Delta, a gente falou... Foi porque como eu trabalhei num evento, foi a sexta-feira que eu capotei às 4 da tarde, acordei no outro dia às 5 da manhã. Então foi isso mesmo, sexta-feira. Tava muito sono, né? Tava porque eu passei a noite acordado num evento, que eu tive que estar no evento apresentando lá, então eu não dormi mesmo. De fato eu tirei direto. Então não passei isso. Mas se eu for chutar, eu tenho um nome pra chutar ali, mas eu vou deixar pra fazer isso amanhã. Chute, homem. Amanhã eu tenho um nome. Adiante logo. Eu soube de uma conversa um pouco pra trás com a pessoa que o Fabiano andou tendo aí. E já treinou por aqui. Certo? Mistério. Vou deixar pra amanhã. Agora, tem que contratar treinador bom e elenco de boa qualidade. Porque você traz um treinador renomado, o elenco não corresponde, não vai dar muito resultado, não. Sei não, viu, Marco? Eu tenho muito medo do Icasa pro ano que vem, porque pelo que eu tô sabendo, financeiramente, a situação do Icasa é extremamente desfavorável. E há um detalhe, ano que vem é ano eleitoral. Então tem algumas cidades, até pro prefeito se limpar, que apoia o clube da cidade em ano de eleição. Pro time ficar bem, muitas vezes o time é o nome da cidade, entendeu? Eu já posso dizer um aqui que tá na primeira divisão, Horizonte. O Horizonte subiu pra primeira divisão justamente por ter ganhado do Icasa aqui. Lá vai ter um investimento bom pro Horizonte ir bem na primeira. Pois é, e os times da segundona também, que são bancados por prefeituras, que tem o apoio da prefeitura.
recebem um aporte financeiro muito grande e aí fazem aquele oba-oba todo que o prefeito fulano de tal tá ajudando, aquela coisa, né? Então tem esse componente pro ano que vem, que é um ano eleitoral. Os prefeitos de algumas cidades, não todas, devem apoiar o clube da cidade para tentar aí demonstrar um pouco mais de atenção com o torcedor, pelo menos no ano da eleição. Pelo menos ano da eleição, é verdade, viu, Marco? E esse ponto até o Fabiano citava na última vez em que esteve aqui no Vale Esportes. Ele disse, olha, uma vantagem que o Icasa vai ter nessa Série B acontecendo em fevereiro, a partir de fevereiro, é que esses clubes que têm um grande investimento da prefeitura não vão poder pegar o pessoal que tá lá na primeira divisão. Faz, né? hein, Marco? Desculpa. O pessoal que estava lá na primeira divisão, no caso, aqueles melhores jogadores não teriam como deixar os clubes da primeira para ir para a segunda, como acontecia antes, quando a Série B era disputada logo após a Série A. E aí todo mundo se transferia para a Série B e, lógico, quem tinha mais dinheiro levava os melhores. Mas tendo dinheiro, você vai buscar jogador bom em todo canto, né? Tem independentemente também, né? de estar concorrendo com a primeira divisão, se você tiver grana, tiver uma boa condição no caixa do clube, você vai buscar jogador bom. Se não for aqui, vai buscar fora. Quer dizer, o problema é não ter dinheiro. Quando você tem dinheiro, você consegue resolver, desde que você saiba fazer boas contratações. É verdade, Marco Valério. Dinheiro é um problema, infelizmente, pro Icasa, não é de hoje. Tá certo? Beleza. Vamos pro intervalo, Marco? Bora. Mais alguma coisa, Luiz? Não, por hoje é só. Amanhã a gente volta até amanhã, presencialmente. Então mandar um abraço, sabe pra quem, Marco? Pra dona Francine e pro seu Soares. Leite Machado. Isso, estive hoje lá no escritório de contabilidade. O Soares me confirmou hoje uma informação que ele já tinha me dito há alguns dias atrás, que ele realmente se desfez do Campo Grande profissional. Ele me confirmou, estive lá com ele. Vai ser apenas na formação de jovens talentos, não é, Delton? Me falando que do investidor, pessoal aí de fora aí, diz que tem muito dinheiro lá. Copiar a cidade, né, rapaz. Mas me diz que o time vai jogar por aqui, por enquanto lá não constrói o estádio lá. Vai jogar em Iguatu. Os que o acordo é pro Acopiar. É porque pertinho ali, né? Acopiar, Iguatu, região centro-sul. No estádio, o Caririaçu fez um gramado sintético, né? Rapaz, o estádio é bonito lá. Bonito. Alguns amigos que estudaram comigo na faculdade de medicina, que trabalham lá em Caririaçu, que são de lá, inclusive, tinham me dito essa informação algum tempo atrás. E eles estavam pensando aí em uma competição, queria fazer um jogo festivo lá. Parece que a capacidade do estádio lá para 4 mil, né? 4 mil pessoas, alguma coisa assim e tal. É bonito, ficou muito bonito o estádio. Teve só um problema que me passou, rapaz, tô tentando lembrar, que a dimensão do campo não conseguiu atender a dimensão oficial. Mas chegou muito perto, né, dessa questão da dimensão oficial lá no campo. E hoje começaram a soltar essas imagens, né, do Edmilson Leite lá. Ficou legal mesmo, Ficou muito bonito, viu? Bonito mesmo. Parabéns mesmo. Em Caririaçu. Muito bonito mesmo. Fala-se que tem um estádio muito bonito também em Milagres, não é? Eu também gostei do estádio lá, Arena de Milagres. Pois é. É bonito mesmo, você vai passando ali perto daquela usina, né, da distribuidora de energia, se passa do lado esquerdo, muito bonito mesmo o estádio lá. Acho que o prefeito de Barbalha poderia dar uma arrumada no Inaldão. Deveria e precisa. Um estádio muito querido, muito simpático. Eu adoro trabalhar no Inaldão, mas faz tempo que tá precisando ali dar uma melhorada. Cabines, melhorar aquilo, uma cobertura maior. E a gente lembra que a única equipe da primeira divisão do Cariri é o Barbalha. Não, e tem mais. Quantos e quantos jogos? Cariri joga lá, Crato já jogou lá, Guarani joga lá, entendeu? Então é importante. E o Barbalha, que é o time da cidade, que vai jogar a primeira divisão, aí às vezes fazem alguns trabalhos, eu não sei nem se vão fazer, mas já fizeram no passado, em cima da hora de começar o campeonato. Aí muitas vezes começa o campeonato agora, e o estádio nem pronto tá. Deveria aproveitar esse período. O estádio não tem jogo lá, rapaz. Faz tempo que o Barbalha terminou a primeira divisão, né? Tá lá o estádio parado, sem jogo profissional, tem os jogos amadores, né? Então poderia a prefeitura de Barbalha dar uma arrumada no Inaldão, que é um estádio muito simpático, muito querido por todos nós, mas precisa de uma manutenção. Quem precisa também é o Mirandão, Não, Mirandão precisa também. Acontece certas coisas lá que são vergonhosas. Pelo amor de Deus, ó.
Vamos pro intervalo. Bora. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. O Cariri da Sorte dessa semana está incrível. Tem um novo Polo, Bros e muito dinheiro. Todos esses prêmios pra você. No quarto sorteio tem um novo Polo 0 km mais 5 mil reais. É um novo Polo mais 5 mil. Eu disse um Polo mais 5 mil reais. É demais. Tem 5 mil reais no primeiro sorteio. Uma Honda Pop 110i no segundo sorteio. E uma Honda Bros no terceiro sorteio. E 10 mil reais no Super Giro da Sorte. E o título é dupla chance. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil, cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Conver Capitalização. Vale FM. A Prefeitura de Juazeiro do Norte não para de trabalhar. Vem com a gente que agora tem muita cultura e lazer. Juá Forró, Carnaval de Rua, jejunos, jogos e parques infantis completos para 33 escolas. Aquisição de fanfarras e instrutores para 57 escolas. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Prefeitura de Juazeiro do Norte. O Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade pra você. Teu Alto Posto Casarão 1 em Juazeiro do Norte. Alto Posto Casarão 2 na cidade de Crato. Alto Posto Casarão 3 e 4 em Barbalha. Teu Casarão do Óleo em Juazeiro do Norte. Varejão do Óleo na cidade de Crato. E ainda Pousada Casarão do Mar em Tibau, no Rio Grande do Norte. Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade pra você. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Vem pra Novo Rio, aqui você tem mais. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família. Ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Vale FM. Vale FM. Delton. Marco Valério, tem tempo antes de Anderson ouvir? Tenho. Cícero David. Oxe, Cícero David tem moral aqui, Delson. Pode botar. Cícero David, primeiro mandou essa foto, ó. Vai torcer pelo Fortaleza. Ele mandou essa foto. Ou ele trocou de time? Agora, vamos ouvir. Vamos ver o que ele tem pra dizer. Tá fácil o ano, né? Rapaz, boa noite a todos aí, meu amigo Marco Valério, Delta. Boa noite. João Filho, Lorival, Velho Cabeça. Meu irmãozinho, deixa eu te perguntar, vocês estão torcendo, viraram tudo pro São Paulo agora, foi? Não tô entendendo não. Um era Fluminense, os outros dois eram palmeirenses. E agora é tudo São Paulo, hein? Não foi nenhum desses dois que foram campeão não, quem foi campeão foi o São Paulo. Vocês entendem, e eu ultimamente eu tô mais tricolor do que Flamengo. Eu tô mais meu tricolorzão lá da minha capital, Fortaleza. Não aguentou não, o espinhaço foi tanta pia. O espinhaço levou tanta lapiada. Respeite nosso amigo Cícero. Resolveu mudar, né, Cícero?
Agora ele deu uma de Los Peds, né? Foi, ele mudou de time, né? Mudou de time. Saiu do armário, era um time e foi pro outro, né? Ele tá aqui, viu? Querendo desdobrar aí. Los Peds? Ele tá aqui. Tá no Juazeiro, Los Peds? Tem um rapaz aqui doido pra falar. Mas, Não, mas não é Los Peds, não. Aí, Del, tem aquele áudio que mandaram pra você. O áudio? Sim. Eita, eu tenho que localizar. Rapaz, veio lá da Europa. Veio da Europa esse áudio. Foi. Tem um áudio aí. Vai demorar pra eu localizar aqui que eu não. Enquanto você acha aí, deixa eu falar de Joá Solados, os conhecidos solados do Céu Ribamar. Produzindo solados de qualidade, solados Anabela, blocos, solados para papetes, com cores e modelos variados. Lembrando que o Joá Solados fica entre as ruas Senhora Santana e São Pedro, lá na Rua da Independência 221, telefone 99855-4193. Hablas. Hola, un abrazo a los Pérez, felicitaciones por su conquista en los Ferros Diarios. E é parabenizando pelo título do Ferroviário. Deveria ele mandar uma parabenizando pelo título do São Paulo, porque Los Peds é tri. Ele é tricolor, né? É tricolor. É tri. Por falar em Los Peds, vamos falar, sabe com quem? Não. Quilme de Campos. Tem alguma coisa a ver? Parceiraço. Sim. Amigo. Parceiros. Viajam juntos. Parceiros. Não, Quilmar, boa noite. Fala, Luz. Oh, coisa chata, rapaz, essa gravação. É a Luísio Vilar, né? Esse é a Luísio. Lá no Crato. A Luísio é um copo. Esse povo do Crato, né? É complicado. Rapaz, Luísio Vilar, rapaz. Mas você, traíra total, né, Luísio Vilar? Beleza pura, me aguarda, depois que fala louco, aí soma, ó. É pra fazer de conta que não tá no programa mais. Mas o canal dele tá aberto. Agora, pra mim, o culpado de tudo, sabe quem é? Quem? João Filho. Eu? Aquele que bota, você, né? Porque você que coloca a gravação aí no ar. Mas, você deveria não colocar. E deixa o canal de Aloysio aberto lá no Crato. Pois é. Que o maior culpado é você, José. É uma falta de absurdo isso. Eu já tô ficando aborrecido com você também, viu? Bom, aqui na capital, Marco Valério e Delton Sá, será que o treinador do Icasa, que amanhã você vai falar para Fabiano, é Francisco Diá, não? Não. Não? Não é o Diá, não. Não é o Diá, não, né? Não é o Diá. Então tá bom. O time do Ceará mandou embora o executivo de futebol, mandou embora o roupeiro. Aí eu achei engraçado o Delmontier Tenório. Eu coloquei essa notícia ontem, ele disse, pronto, agora resolveram tudo. Mandaram embora o roupeiro, aí hoje mandou embora o Christian, goleiro. O goleiro Christian se desentendeu com o Mancini naquele jogo lá na cidade de Novo Horizonte. Mandou embora o Sidney, zagueiro, e mandou embora o William Maranhão, volante. E tem mais, viu? Segundo informações de Porangabuçu, mais 2 ou 3 deverão ganhar o bilhete azul. O Sidney e o William, o que foi argumentado pela diretoria, é que os dois foram para uma noitada aqui em Fortaleza no último final de semana. Mas é aquela história, os jogadores não jogaram, ou seja, não viajaram para Novo Horizonte, estavam de folga, entre aspas, não jogaram em Chapecó. Eu não vejo nada demais o cara participar de uma festinha num dia de folga dele, não, viu? Agora, se tivesse furado a concentração, ou se durante um trabalho do Ceará na semana tivesse ido para uma festa, tudo bem, mas a diretoria entendeu assim, mandou embora o goleiro, Christian, mandou embora o zagueiro Sidney e mandou embora o William Maranhão. Foram 3 jogadores, um roupeiro e um executivo de futebol. O time do Ferroviário colocou o vermelho, preto no branco e renovou o contrato com o Josiel Ferreira da Silva, o Ciel. O Ciel, aliás, no Ferroviário, jogou 40 jogos, marcou 23 gols, deu 2 assistências e ficou 3.344 minutos no campo, jogando bola. Não é mole não, viu? Ciel é caruaruense, nascido no Caruaru, no Pernambuco, no dia 31 de março de 1982. Depois que colocou o vermelho, preto no branco, ele se encontra naquela região de Paraipaba, viu, Delton Sá? Que você conhece tão bem.
tá ali em Paraipaba, num dos bons hotéis, descansando com a família dele. O time do Fortaleza entra em campo daqui a pouco contra o Esporte Clube Corinthians Paulista. Corinthians e Fortaleza praticamente definido. O Coringão do Aloysio Vilau Falalos tem Cássio no gol, Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos, Gabriel Moscardo, Maicon e Renato Augusto, Rojas, Wesley e Yuri Alberto. O técnico é o professor, o Vanderlei Luxemburgo. O Fortaleza de João Ricardo, ex-Casa, Tinga, Brites, Tite e Bruno Pacheco. Caio Alexandre, Zé Wellison e Pochettino, Guilherme, Marinho e Lucero. O técnico é o Juan Pablo Voivoda e quem apita o jogo é o primo de Luz, Esteban Ostoric, lá do Uruguai. Jogo das 21h30 é o jogo da ida da Sul-Americana, o jogo da volta na próxima terça-feira. E para a próxima terça, todos os ingressos vendidos, todos os ingressos esgotados. Ok? Ao vivo, capital cearense, foi Kilmer de Campos para o timaço da Vale FM. Palpite, Kilmer. Vou ficar por aqui. Não, o pau vai ficar aí esperando, né? Vou. Ah, então tá bom. Vamos falar do Guarani. Manda, Del. Beleza, vamos falar do Guarani. Bota aí, você vai falar do Guarani, que já ele compra uma Range Rover aqui, viu? Tá olhando aqui. É branca, eu gostei mais da vermelha, viu, Anderson? Rapaz, eu fui passando numa loja ali hoje, aí eu vi uma Santa Fé. Santa Fé, né? Da Hyundai, né? Rapaz, no pressão, viu? Pressão o carro. Você quer a Range Rover? Se fosse eu ia pra uma coisa mais atual. Eu ia lá pra uma Trackerzinha lá na Novo Rio. Bonito, mais futuro. Mais futuro, novo, zero. Manutenção mais barata. O juro mais barato pra fazer o financiamento. Mas negócio que você procurar esses importados aí. Mas tudo bem, vambora. Boa noite, Vamos falar do Guarani, né? Boa noite pra você, Delton. Boa noite, Marco. Boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes. Falar do Leão do Mercado porque a diretoria tá reunida nesse exato momento para discutir alguns detalhes do futuro do Guarani. Já sabe-se que nos próximos dias a diretoria vai lançar uma promoção. E a intenção dessa primeira promoção é que faça uma rifa. Pelo menos até o momento, até antes dessa reunião, eu tive a informação que o Guarani vai lançar uma rifa nos próximos dias, já para começar a arrecadar, para começar a pagar algumas contas que o Guarani tem já para o início do ano. Taxa de CBF, taxa de federação, tem o BID bloqueado, se eu não me engano o valor é R$7 mil que o Guarani precisa levantar para poder desbloquear o BID. Então o primeiro ato da diretoria vai ser fazer de fato essa rifa para poder arrecadar dinheiro já para começar a trabalhar, já para começar a desbloquear, eu posso até dizer assim, o nome do Guarani para que comece a girar. E aí estão pensando no nome do diretor de futebol, estão contactando algumas pessoas e também a questão da base. A gente falou que a base hoje não é tão prioridade, porque não tem tantas competições, a gente não tem competições, mas o nome do diretor de futebol é sim uma prioridade hoje dentro do Guarani, pensar nesse nome desse diretor de futebol para que já comece a trabalhar, já comece a ir no mercado. Tem informação que o campeonato deve ser mesmo em fevereiro, como todo mundo já especula, como todo mundo já sabe, e o Guarani não pode ficar para trás. O Guarani já tem que ter esse nome de diretor de futebol já para começar a conversar com o treinador, que a gente sabe que tem a preferência do nome do Lamar, e para poder começar a contactar atletas, conversar com alguns atletas para que o Guarani já chegue forte para o campeonato cearense. Esse diretor de futebol vazou algo fora Raimundinho, que era para fazer um trabalho todo relacionado à base, ou o projeto é esse mesmo, alguém que cuide do geral de tudo, desde a base até o profissional, ou seria dividido? Qual é o pensamento? Ou essa discussão agora vai tratar disso? Essa discussão é justamente esse detalhe que eles estão discutindo, mas o nome que eu soube até então foi somente do Raimundinho. Como eu já falei ontem, teve o nome do João Severo, existem outros nomes sendo especulados, teve algumas conversas nos bastidores, porém nada confirmado pela diretoria do Guarani. Eu tive a informação que já teve uma primeira conversa até com o Raimundo Wagner, já foi procurado o técnico Raimundo Wagner para fazer não especificamente como treinador, mas para fazer uma série de trabalhos, e aí tem o apoio do Juraci para ficar, que é o grande empresário por trás do Guarani hoje, e todo esse trabalho está sendo feito, e logo após essa reunião deve-se já ter essas definições de quem o Guarani irá atrás de fato para ser o diretor de futebol do time. Tomara que o Guarani
diante dessa proposta, e vamos lá, que o Raimundinho top, que realmente possa fazer esse trabalho, ele precisa ter condição, né? O Guarani precisa entender que tem que dotar esse diretor de futebol da melhor condição possível para desempenhar a função em todos os setores que serão necessários. Desde cuidar dessa parte de base até da categoria do profissional, e aí ter a condição de, junto com esse treinador que deve, que é a intenção do clube ser o Lamar, na montagem do elenco, enfim, tomara que dessa reunião possa sair aí pelo menos um norte, um caminho, um cronograma de atividades, de ações nos próximos meses até chegar a esse campeonato. De fato ainda não tem ninguém confirmado como diretor de futebol nem como treinador. A gente sabe que o Lamar tem mercado, inclusive no começo do ano. No começo do ano tem campeonato cearense, não só o campeonato cearense, como também o campeonato paraibano, que a gente conhece, que o Lamar o ano passado inclusive trabalhou no Nacional. Então fica complicado pro Guarani por causa da questão desse calendário para manter-se o que quer fazer pro campeonato cearense. Porém, se o Guarani tiver estrutura, se conseguir fazer tudo dentro do cronograma que o pessoal está fazendo para poder chegar bem no Campeonato Cearense, acredito sim que o Leão do Mercado vai ter todos esses nomes à frente do futebol do rubro-negro. Aguardaremos se amanhã teremos informações, alguma novidade desse encontro de hoje dos dirigentes. Sim, Delton Sá, inclusive o Zé Ivan e o Breno devem vir essa semana ainda aqui dentro do Vale Esportes para falar mais, para explicar mais o que é que está acontecendo, quais são os trabalhos que estão sendo feitos para o torcedor rubro-negro. O principal era a reunião de hoje, a chegada do Zé Ivan ontem, a reunião de hoje, para poder definir qual será o rumo, eu posso até dizer assim, do Guarani nesse momento. E o bom é que as coisas, pelo menos pra gente que tá aqui do lado de fora, é que não estão sendo empurradas com a barriga. Ou seja, o Guarani realmente busca soluções, o time tem muitos problemas, mas, claro, quem assumiu o Guarani sabe que assumiu com essa missão, né? De tentar solucionar, pelo menos em parte, e dotar o Guarani de um novo rumo para que 2024 seja um ano melhor para o torcedor do Guarani. Serão muitas responsabilidades, o pessoal conhece muito bem, fizeram já o levantamento do que tem no Guarani de débitos, e aí agora é correr atrás, não tenho o que reclamar agora, eu tenho que somente correr atrás, e em breve o Guarani deve de fato lançar essa promoção para o torcedor rubro-negro. Valeu, Anderson, obrigado pelas informações, hein? Um grande abraço aqui no Vale Esportes. JF, Tite no Flamengo, é uma boa contratação, na sua opinião? Eu acho que não. Por quê? Eu acho que não, porque acho que não encaixa não. Primeiro, o projeto... O pessoal tá ali vendo no canal do YouTube, viu? O projeto do Flamengo deixou de ser um treinador brasileiro há muito tempo. Deixou de ser um treinador brasileiro há muito tempo. Sim, mas o Flamengo foi campeão com técnicos brasileiros. Ganhou o brasileiro de 2020 com o Rogério Ceni, ganhou a Libertadores de 22 com o Dorival Júnior. Mas não era do interesse do Flamengo. Ali foram planos emergenciais que deram certo. Tanto o Rogério como o Dorival. Dorival, o Flamengo veio buscar aqui no Ceará, né? Quer dizer que se você fosse torcedor do Flamengo, você não queria o Tite na Gávea? Não dá certo. Continuaria com o Sampaoli? Também não. Também não, tá certo. Eu acho que o Flamengo vai buscar uma outra alternativa. Tá bom, aguardemos então. Acho que o Flamengo vai buscar um outro nome e não será brasileiro. Agora, dentro do Flamengo, a informação que chega do Rio é que eles não negam que estão aí tentando falar com o Tite, que é o número 1, né? Agora vai saber se o Tite vai assumir agora ou só ano que vem. Agora eu vou dizer um negócio pra você. Com toda a declaração dele de amor ao Corinthians, e o Corinthians tentou a todo custo pegar o Tite de volta quando deixou a seleção brasileira, ele não indo pro Corinthians, indo pro Flamengo, é uma decepção muito grande, por exemplo, pro Corinthians, né? Porque ele tá deixando o dinheiro sempre à frente de tudo, aparentemente. Porque o Corinthians fez todos os esforços necessários, ofereceu para ele treinar o Corinthians. Eu sei que nessa hora o treinador, o cara pensa no salário e pensa no time que tem, né? E pensa na projeção, porque ele pensava em trabalhar nos principais da Europa. Então, mas e ninguém na Europa quis. Sim, foi falar, e ninguém quis na Europa. Pelo amor que ele diz e o carinho que tem respeito ao Corinthians, ele primeiro deveria chegar pro Corinthians e dizer, eu tô aqui à disposição. Ô Delton, ele foi convidado, aí foi oficial, para treinar a seleção equatoriana, ele não aceitou. Ele foi convidado
para treinar o Corinthians antes da entrada do Luxemburgo, e ele disse que estava muito próximo do final da Copa, que ele queria descansar uns 6 meses, não aceitou, e ele foi convidado também para treinar o Botafogo quando saiu o Lages, né? Que foi lá aliás, saiu o Luiz Castro, né? Quando o Luiz Castro saiu, ele foi convidado e não aceitou. Disse que estava muito cedo, agora já passou o primeiro semestre, já descansou um bocado, agora não conseguiu o que queria. Ninguém na Europa vai chamá-lo, nenhum clube de expressão, essa que é a grande verdade, né? E o Flamengo, eu acho que é uma ótima pro Tite, viu? Não, pra ele é ótimo. Agora sim. Agora, ele não tem, na minha opinião, e eu vou concordar com o João Filho, perfil de treinador do Flamengo. Ele não tem o DNA do Flamengo. O Flamengo é um time que joga sempre pra cima, que é dominante, que tem a maior posse de bola. Aquele negócio dele jogar por uma bola. Isso, e o Tite é um técnico que privilegia primeiro a defesa. Se eles fecharem, vai ser mais um tiro no pé. Eu acho que o Flamengo deu esse ano. Acho que o Flamengo vai de novo fazer uma opção equivocada. Não que o Tite não consiga fazer o Flamengo ganhar títulos, mas eu não acredito num time solto, leve, que o Flamengo, o torcedor, quer ver. Eu tive curiosidade de fazer uma rápida time de resultados dos treinadores que passaram pelo Flamengo, os europeus. O Paulo Souza está treinando um time da primeira divisão da Itália, o Salernitana. Inclusive tá lá embaixo, tá lutando para não entrar na zona de rebaixamento. O Domenech, quando veio, disse que era foi auxiliar do Guardiola, tá desempregado até hoje, desde que saiu do Flamengo. E agora, mais o Sampaoli, foram 3 estrangeiros, né? O Rogério tá no Bahia. O Rogério recentemente assumiu o Bahia. O Dorival campeão no São Paulo. E o Dorival campeão no São Paulo. E o Vitor Pereira e o Paulo Souza? Sim, o Paulo Souza tá no futebol italiano, tá lá na Salernitana. E o Vitor Pereira? O Vitor Pereira tá desempregado. Tá cuidando da sogra. Tá cuidando da sogra. E gastando o dinheiro que ganhou do Flamengo, mole. É o que vai fazer Jorge Sampaoli daqui a pouco. A multa rescisória do Sampaoli é 7 milhões e 900 mil reais, quase 8 milhões de reais. Aliás, fizeram um levantamento, o Flamengo, desde Jorge Jesus pra cá, os técnicos que o Flamengo contrata e demite no meio do trabalho já somam 45 milhões só de pagamento de multas. E olha que o Flamengo não pagou nada de multa a Dorival, que o contrato acabou, nem ao Renato Gaúcho, que também o contrato acabou. Mas os estrangeiros que vieram, meu amigo, 45 milhões é muito dinheiro, hein, Kilmer? Kilmer de Campos, quem vai começar bem a semifinal da Sul-Americana? Corinthians ou Fortaleza? Eu acho que é da Corinthians hoje. Anderson Luiz, quem começa bem a primeira da Sul-Americana hoje? Vale vaga pra final. Corinthians ou Fortaleza? Tá de mão. Marco Valério. Acho que pro jogo de hoje, o Corinthians vence por um placar mínimo, ou seja, de 1 gol. 1-0, 2-1, por aí é a cara do Corinthians jogando lá no Itaquerão. Delton Sá. Eu tô com vontade de dizer que esse jogo vai ser empate. Tá com vontade? Tô, e vou dizer que vai ser empate. Certo. E você, JF? Eu? Precisa mesmo? Claro. Não, diga isso não. Diga aí, rapaz. Diga. É Fortaleza, ó. Não, Fortaleza. É Corinthians. É Fortaleza. Tico das Quentinhas tá ouvindo. Já mandou até a foto pra mim com a camisa aqui, rapaz. Mas pra mim o Fortaleza vai pra final da Sul-Americana. Não é hoje. É hoje, JF, é hoje. Ele ganha hoje e ganha lá no Castelão. Pronto. Tchau, Kilmer. Um abraço, Tchau, um abraço. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte.